Livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 16, verso 6 até o versículo 10. E eu vou falar nessa noite sobre o clamor do mundo e o ecoar desse clamor através do Espírito e através da palavra. Ou nós poderíamos inverter o clamor do Espírito e o ressoar dessa voz de clamor através do mundo. O fato é que a igreja precisa ouvir, nós precisamos estar atentos àquilo que o Espírito está dizendo a nós como igreja por meio da palavra. Precisamos, irmãos, estar atentos àquilo que o mundo está falando, a voz do mundo, o clamor das ruas, o clamor das pessoas que não têm Jesus. 16 de Atos, versículo número 6. Logo depois, eles viajaram através da Frígia e da Galácia, porque o Espírito Santo havia dito para eles não entrarem na província turca da Ásia, para pregar naquela ocasião. Então percebam que o Espírito Santo disse para Paulo e Silas não entrar e pregar naquele lugar. Eles tinham concluído a primeira viagem missionária, voltaram para a igreja de Antioquia, ficaram um tempo lá e decidiram então agora, Paulo e Silas, partir para uma segunda viagem missionária. E durante essa segunda viagem missionária, eles tinham o desejo, Paulo, estavam querendo ir para um outro lugar falar de Deus, e o Espírito Santo disse para eles, não vão àquele lugar, àquela região. Por isso eles foram pelas fronteiras da Mísia até o norte, na província da Bitínia. Porém, uma vez mais, o Espírito de Jesus disse que não. Então, mais uma vez, o Espírito Santo disse para Paulo, olha, Paulo, não é o momento de pregar aqui, ainda não é a hora. Portanto, em lugar disso, eles foram através da província da Mísia, até a cidade de Troade. Então percebam essa questão aqui, queridos. O Espírito estava orientando, dizendo a Paulo aonde ele poderia e onde ele não poderia pregar. Ele estava atento à voz do Espírito ao seu coração. Naquela noite, Paulo teve uma visão. E no seu sonho ele viu um homem lá na Macedônia, na Grécia, suplicando, venha para cá nos ajudar. Ora, aquilo decidiu a questão. Nós tínhamos de ir à Macedônia, porque só poderíamos concluir que Deus estava nos mandando para pregar ali as boas novas. Então nós podemos olhar para esse texto, queridos, e ver de uma certa forma essas duas expectativas, esses dois clamores. O Espírito dizendo para Paulo não ir nas certas regiões, e agora ele tem uma visão, e nessa visão ele vê um homem da Macedônia pedindo socorro, gritando por ajuda. Nós podemos ver o clamor das pessoas para ouvir a boa nova do Evangelho. E nós podemos ver o Espírito Santo imbuindo, motivando e direcionando o apóstolo Paulo e Silas, e Lucas estava junto nessa jornada missionária. Se nós como Igreja Batista pudéssemos ter esse entendimento claro de que Deus está nos enviando e para onde Deus está nos enviando. E se nós também, nesse mesmo contexto, estivéssemos atentos ao clamor que vem de lá das ruas, das pessoas que estão aflitas, das pessoas que estão perdidas. Porque essas pessoas talvez simbolizam esse homem que Paulo viu na sua visão. Venha para cá nos ajudar. Passe à Macedônia e nos ajude. E assim então eles fizeram. Como igreja nós precisamos entender isso. E o cristianismo é um movimento espiritual, apesar de ser histórico. O cristianismo é também, irmãos, um movimento contemporâneo. Esse movimento que Paulo começa aqui a expandir, ele não para de se expandir. Atos capítulo 28 termina com uma janela muito grande, escancarada, dizendo que Paulo tinha liberdade e pregava o Evangelho. Então nós temos essa responsabilidade de continuar esse movimento cristão, de espalhar a boa nova para todos os cantos da terra. O cristianismo ele já tem seus 2000 anos de história, mas ele continua sendo relevante, contemporâneo, atual, e nós como cristãos precisamos dar continuidade a esse ministério.
Embora que nesse longo da história, o Jesus, fundador do cristianismo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele tenha sido mudado de algumas formas, e ainda hoje Jesus está sendo mudado, moldado, adaptado, para que esse Jesus se encaixe na expectativa das pessoas, no lugar de as pessoas se enquadrarem aos moldes de Deus, inverteu a lógica. Hoje as pessoas estão querendo colocar Cristo dentro da sua caixa, quando no lugar de as pessoas estarem moldando o seu coração para ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Por isso, irmãos, nós temos que ouvir o clamor do mundo, temos que ouvir a voz do Espírito, para que o Evangelho, para que a boa nova possa chegar àquelas pessoas que estão perdidas. E o que é preciso para ser um cristão contemporâneo ou um cristão atual? O que é preciso para sermos relevantes? O que nós temos que entender para que o nosso ministério, para que a nossa fé, para que o nosso dia a dia possa impactar a vida dessas pessoas? Como que nós, como cristãos, precisamos agir? Como que nós temos que ser? Como que nós temos que nos portar para que o cristianismo possa continuar se expandindo? Nós temos que ser atuais, tão atual quanto o jornal que está na banca nesse domingo, porque senão a nossa mensagem ela fica uma mensagem obsoleta. O problema nosso como cristãos é que a gente não muda o nosso discurso, a gente não consegue adaptar a mensagem do Evangelho à real necessidade das pessoas, e aí a igreja fala uma coisa, mas o mundo está querendo ouvir outra coisa. Nós precisamos, irmãos, ser contemporâneos, atuais, hoje. Nós temos que ser moldados diariamente por Jesus, para que a expectativa do mundo possa de fato ser atendida pela igreja. Nós precisamos desenvolver a nossa fé, porque Jesus não tem mudado ao longo da história. Se Jesus não tem mudado, queridos, a pergunta é: por que nós, igreja, mudamos? E por que nós mudamos a essência da mensagem do Evangelho? Se Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, segundo o Apocalipse, por que muitas vezes nós como igreja, e eu como pastor, nós como cristãos, nós tentamos adaptar o Evangelho para que ele possa chegar às pessoas, não na sua essência, mas para que esse Evangelho talvez não vá ao encontro de algumas questões que as pessoas estão vivendo? Então, se Deus é o mesmo, se Jesus é o mesmo, nós temos que manter essa essência a mesma. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o alfa, ele é o ômega, o que é, o que era e aquele que há de vir. Às vezes nós achamos que se a gente melhorar um pouquinho Jesus, ou se a gente diminuir um pouquinho o Evangelho, se a gente adaptar a mensagem, aquilo que as pessoas querem ouvir, isso vai se tornar mais relevante às pessoas, mas acaba não se tornando mais relevante. Não é, meus irmãos, nós pregando o que as pessoas querem ouvir, que elas vão ser atraídas para Cristo. Nós temos que pregar a essência do Evangelho, e Deus vai trazer essas pessoas para a sua presença. Como cristãos, temos que conciliar o passado com o presente e olhar para o nosso futuro. Nós temos que conciliar a mensagem do Evangelho com o presente que nós estamos vivendo, os dias de hoje, e apontando para o futuro no qual Deus virá para buscar a sua igreja. Nós não podemos pregar apenas o hoje, ou não podemos pregar apenas o passado. Nós temos que tornar a mensagem do Evangelho, que é uma mensagem de 2000 anos, tão atual quanto a revista que está hoje em edição, para que as pessoas então possam ter a resposta para os seus dilemas. Nós vivemos o hoje com base naquilo que Cristo nos ensinou no passado. Nós vivemos o hoje com a expectativa de usufruir o que Cristo prometeu para nós no futuro. Nós estamos trazendo a herança do passado, do cristianismo, do Evangelho, das verdades plenas. Mas nós trazemos toda essa bagagem, olhando lá para frente, para a eternidade, olhando para Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E aí você pode se perguntar: pastor, mas quem que disse isso?
Eu não quero fazer isso. Eu não estou querendo isso. Não é uma questão de querer, queridos. Nós temos uma herança. Nós temos um legado. Que legado é esse? O legado que Paulo deixou no livro de Atos. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 9, verso 2. Veja qual que é a nossa herança. Porque se nós, eu, você, como igreja, nós temos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós um dia confessamos os nossos pecados a Ele, um dia nós professamos a nossa fé nele, um dia nós decidimos, através do batismo ou de outros atos, seguir a Jesus. O que tudo isso nos tornou? Tudo isso nos tornou seguidores de Cristo, cristãos. E o livro de Atos aponta justamente para isso. Capítulo 9, verso 2. Paulo, antes da sua conversão, pediu uma carta dirigida às sinagogas de Damasco, pedindo a cooperação delas na perseguição a todos os cristãos que encontrasse lá, tanto homens como mulheres. Capítulo 19, versículo número 9. Capítulo 19, versículo 9. Porém, alguns rejeitaram a mensagem e falaram publicamente contra o Cristo. Talvez na sua tradução mais antiga, mais moderada, falaram contra o caminho. Cristo, os cristãos são denominados de o caminho, nesse versículo 9 de Atos 19, verso 23. Mas por aquele tempo surgiu um enorme alvoroço em Éfeso por causa dos cristãos. E capítulo 24, verso 22. Félix, que sabia que os cristãos não andam de um lado para o outro provocando confusões, disse aos judeus que esperassem a chegada de Lísias. Meus irmãos, o que nós temos em comum com essas questões aqui de Atos? Porque tanto quanto eles, nós somos os mesmos cristãos. Nós temos essa herança a perpetuar. Nós temos que continuar com esse legado. Nós somos as pessoas do caminho. Nós somos os cristãos, nós somos os seguidores de Cristo. Nós damos prosseguimento ao cristianismo. Lá no capítulo 11, no verso 26. Quando encontrou, levou o amigo de volta para Antioquia. Os dois ficaram lá o ano inteiro, ensinando grande número de novos convertidos. E aí o texto diz: foi ali em Antioquia que os crentes foram chamados de cristãos pela primeira vez. Meu irmão, você e eu somos cristãos, amém ou não amém? Somos cristãos porque somos discípulos de Jesus, porque nós seguimos a Jesus. E se nós seguimos a Jesus, nós temos essa herança a perpetuar. Temos que continuar esse ministério, temos que continuar levando a mensagem. Somos a igreja, somos o corpo vivo. Nós temos a mensagem da salvação, nós temos as boas novas para o coração das pessoas. E nós precisamos entender esse chamado de discípulos de Jesus, da igreja de Jesus Cristo, de cristãos, e perpetuar isso. Não esmorecer na pregação dessa mensagem de salvação. A mensagem que Paulo estava pregando naquele contexto causou algumas confusões, causou algumas discórdias, algumas disputas, mas muitas pessoas aceitaram a Cristo. Em nenhum momento Paulo tentou moldar o Evangelho às necessidades, ou à cultura, ou ao pensamento, à filosofia, ou à religião das pessoas. Paulo chegava e apresentava o Cristo, uma mensagem cristocêntrica, a mensagem do Evangelho. E diante dessa mensagem as pessoas eram tocadas, e muitos judeus, sacerdotes, líderes, mulheres influentes, mulheres da alta sociedade, o livro de Atos diz, se converteram a Cristo.
Certo é que muitos rejeitaram e muitos apedrejaram Paulo ou prenderam e assim por diante. Então nós hoje, irmãos, 2016, nós temos diante de nós uma mensagem que é poderosa. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E nós não podemos diluir esse Evangelho para que ele fique mais leve, a ponto de não ofender as pessoas, a ponto de não bater de frente e ir ao encontro do pecado que as pessoas estão vivendo. Quando nós diluímos o Evangelho para ele ser menos, vamos dizer, ofensivo no sentido de bater de frente com os pecados das pessoas, nós estamos perdendo ou diminuindo o poder desse Evangelho. Esse mesmo Evangelho do ontem é o mesmo Evangelho que nós pregamos hoje e a mensagem que nós temos que continuar pregando até a volta de Jesus Cristo. Esse movimento chamado cristianismo, no qual nós estamos, porque quando passa o censo do IBGE na sua casa e pergunta qual é a sua religião, o que você responde para o IBGE? Eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou crente. Qual que é a resposta que nós damos nessas questões? Para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, no seu dia a dia, quando as pessoas perguntam, vem cá, que religião você é? Eu sou batista, eu sou assembleiano, eu sou congregação. O que nós respondemos? Talvez, irmãos, a melhor resposta é eu sou cristão. Porque antigamente, para diferenciar do católico, as pessoas eram crentes. Então o crente era diferente do católico. Só que o crente tinha uma imagem um pouco pejorativa, era aquela pessoa carrancuda, era aquela pessoa meio sem graça, aquela pessoa que não sorria, aquela pessoa que era meio estranha. Então o ser crente passou a ser um pouco pejorativo. E depois veio uma outra nomenclatura, o evangélico. O evangélico é mais legal, o evangélico é mais aberto, o evangélico usa shorts, calção, usa chinelo, o evangélico joga futebol, assiste televisão, conta piada. O evangélico, ele frequenta alguns lugares, ele faz algumas coisinhas. Então aquele que era o crente, aquela pessoa mais, vamos dizer, mais compenetrada ou mais ligada à essência da palavra, acabou caindo no desuso, e aí veio o evangélico. E a moda evangélica surgiu. Tanto é que muitos artistas falidos, cantores falidos, se declararam evangélicos para voltar à mídia. Então era só gravar música evangélica que começava a vender CD. Era só ir num programa do Super Pop e dizer que tinha virado evangélico, que aí toda a mídia voltava em cima dessa pessoa. Mas, irmãos, e nos dias de hoje, o evangélico também já caiu no pejorativo. Hoje dizer que você é evangélico já é um pouco vergonhoso, porque virou uma bagunça, virou uma zorra total. E aí o que nós vamos falar? O que eu sou? Eu sou crente? Crente é aquele cara que usa terno e gravata, que não rapa o sovaco e que não dá risada. O evangélico é aquele camarada meio safado, aquele cara que não está muito ligado com Jesus. E agora? Aí talvez nós voltemos à essência. Eu sou cristão, porque eu me identifico com Cristo, eu sigo o Evangelho, eu ando com Jesus, eu sou alegre, eu dou risada, eu tenho uma vida comum com qualquer outra pessoa, mas eu vivo os princípios. Eu não mudei os princípios éticos e morais para mim me sentir melhor. O cristianismo, eu e você, nós temos que ter esse comportamento, não perder a nossa essência, a nossa característica, que é o Evangelho, mas sermos atuais, contemporâneos, a ponto de poder chegar às pessoas que não têm Cristo. O cristianismo é histórico porque ele está pautado na pessoa de Jesus, diferente de outros movimentos. O cristianismo ele tem mais capacidade de se afirmar como um movimento histórico, porque o cristianismo está pautado em Cristo, mas não na pessoa de Cristo apenas, nos eventos que envolvem Cristo. O seu nascimento dividiu a história da humanidade. Hoje você tem um calendário AC, ou depois de Cristo, ou DC. Então o nascimento de Cristo rachou a história,
marcou numa nova época. A morte de Cristo, até hoje, ela ainda é um elemento. Há um filme agora em cartaz no cinema, graças a Deus o Moisés saiu do cinema, né? Embora que lançaram a versão dos 10 mandamentos, o filme de Páscoa. Mudaram algumas cenas, e aí estava lá. Então, está no cinema em cartaz um filme, A Ressurreição, que é a busca de um incrédulo pelo corpo de Jesus Cristo depois da morte. Diferente de outros movimentos, o cristianismo, Jesus Cristo, ele ainda está em evidência. O seu nascimento, o seu ministério, os seus ensinos, o evangelho. Há um movimento religioso que tem um outro evangelho de Jesus Cristo, ou um novo evangelho de Jesus Cristo. Mas o nosso evangelho é original, é o do próprio Cristo. Então, diferente do budismo, do islamismo, do shintoísmo, de todas essas outras religiões, o cristianismo é o que de fato tem a sua historicidade. E pode alegar a sua genuidade. O cristão está ligado a esses eventos. Eu e você estamos ligados à pessoa de Cristo, ao seu nascimento, ao seu ministério e à sua morte. Só que para as novas gerações, para a galerinha mais jovem que está aí nos seus 12, 13, 15, 17, 20 anos, essa questão de cristianismo é coisa do passado, é coisa de museu. E aí eles falam que quem gosta de velho é museu. Então, o evangelho, essa coisa já está ultrapassada. E por isso, meus irmãos, que a nova geração ou as novas gerações, elas não se interessam pelo evangelho, pela história, por essa bagagem espiritual. Porque para essa nova geração, o evangelho ele é irrelevante. O evangelho está distante da realidade dessas novas gerações. E por isso muitas igrejas estão morrendo, porque os que antes estavam na igreja envelheceram, estão envelhecendo, e a nova geração não está substituindo essa geração mais velha. E aí a igreja vai ficar naquele dilema: quem de nós vai morrer por último para fechar a porta da igreja? Porque está ficando os velhinhos na igreja, os jovens não estão vindo mais para a igreja, não está oxigenando a igreja. E se isso continuar, meus irmãos, as igrejas vão morrer, as igrejas vão fechar, como já está acontecendo em algumas cidades, em alguns países da Europa, igreja virando museu, igreja virando biblioteca, igreja virando boate. E aí o jovem pode responder assim, quando a mãe perguntar: onde é que você estava, meu filho? Ah, mãe, eu fui na igreja, porque a igreja virou uma boate. Vamos deixar isso acontecer na nossa geração? Claro que não, irmãos. Então nós temos que propagar essa realidade, esse cristianismo. E como fazer isso? É tornar o evangelho atraente para essas novas gerações. Eu já sou da geração antiga. Eu sou da geração H, I, J. Agora já está na geração Y, Z. Acabou o alfabeto já. Vai voltar a geração alfa, beta, gama. Porque as gerações estão vindo, as questões estão mudando, pensamentos, culturas, realidades. Hoje, a geração de hoje está aqui, 24 horas, teclando, conectando, e para cá e para lá. Na minha geração não existia essas coisas. E a questão é como tornar o evangelho relevante para essa geração que está com o smartphone na mão. Como tornar o evangelho relevante para essa juventude que está nas faculdades, que está procurando a sua formação. Como tornar o evangelho algo relevante? Nós temos que descobrir, como cristãos. O cristianismo, a mensagem do evangelho, irmãos, não pode ser irrelevante, obsoleto para as novas gerações, para os nossos filhos. Eu não sei o que vai ser das minhas filhas quando elas chegarem na idade de 12, 13, 15, 20 anos. Hoje ainda elas vêm à igreja. Em algumas situações ela fala: não quero ir na igreja. Hoje a Alice, antes de vir para cá, fala: não quero ir na igreja. Eu falei: você tem 3 anos, quem que você para falar que quer ou não quer? Agora ela vai crescer, ela vai chegar com 16, com 17. E aí? Você não vai poder mais obrigar ela a vir na igreja com você. E como nós vamos tornar o evangelho, meus irmãos, algo relativo, relevante para essas gerações? Não perdendo a essência do evangelho. Para resolver esse dilema, nós temos que continuar falando, pregando a Bíblia, que é lâmpada, que é luz.
Pode ter certeza que essa juventude, ela está em busca de alguma coisa. Essa nova geração, ela está clamando por alguma coisa que o smartphone não oferece, que o álcool não oferece, que a droga não oferece, que o sexo não supre. Essa nova geração que está em busca de algo para si, ela está buscando no mundo, nas coisas do mundo, e essas coisas são vazias. Ela nunca vai se preencher de coisas vazias. Mas o Evangelho pode trazer respostas a essa juventude. O Evangelho tem resposta, nós temos que saber elaborar essa resposta para eles, porque eles estão clamando. Talvez o não estar dentro da igreja é uma demonstração da sua angústia, da sua revolta. Eu vou lá, mas eu não encontro resposta para a minha vida, para as minhas dúvidas, então eu vou buscar essa resposta em outros lugares. Temos que pensar seriamente sobre essas coisas. Não podemos mexer na integridade do Evangelho. Nós temos que ser atuais, modernos, mas sem diluir a palavra de Deus. Não podemos comprometer o Evangelho. Ao longo da história, Jesus tem sido crucificado. Jesus tem sido adaptado ao gosto das gerações. E aí está o grande problema da igreja hoje. Porque a igreja hoje, para atender às novas gerações, ela está mudando a sua essência, a sua característica, ela está mudando o seu jeito essencial de ser igreja. A igreja está se assimilando ou se igualando, se equiparando com aquilo que eles têm lá fora. E aí a igreja precisa entrar numa doideira, numa loucura, de criar momentos ou eventos que sejam mais atraentes do que isso tem lá fora. Mas a gente como igreja nunca vai poder oferecer algo tão atraente nos moldes que o mundo oferece. Não adianta apagar as luzes, colocar LED, colocar um negócio aqui, fumaça e toda aquela situação, para ficar parecido com o mundo, porque a gente não vai conseguir fazer nem a metade daquilo que tem lá fora. Então não é mudando, irmãos, a essência que nós vamos atrair as novas gerações, a juventude, ou os adultos, aquelas pessoas que também estão em busca das suas respostas. Nós temos que chegar ao coração dessas pessoas com a mensagem do Evangelho. Quando a gente encontrar essa chave, pode ter certeza que as coisas vão mudar para todos nós. Ao longo da história, as pessoas têm tentado modernizar Jesus. O John Stott, no seu livro Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, ele cita 13 tentativas históricas de modernizar Jesus, ou seja, tornar Jesus atraente e agradável ao momento histórico que as pessoas estão vivendo. Lapidar Jesus para que Jesus seja aquilo que as pessoas querem que Jesus seja. Para que Jesus se amolde ao pensamento e às ambições e os desejos das pessoas. E não o papel contrário. Nós sendo moldados pela palavra para que nós cheguemos aonde Deus quer que nós possamos estar. E essas tentativas de modernizar Jesus não foram a resposta, não trouxeram as respostas que as pessoas estavam esperando. Elas só diminuíram Jesus na sua essência, no seu caráter, na sua divindade. O desafio da igreja é apresentar Jesus, que seja histórico, mas seja contemporâneo, autêntico, atrativo, novo no sentido de recente, mas não novo no sentido de novidade. John Stott escreve no seu livro. E toda vez que a gente tenta modernizar Jesus, nós estamos colocando Jesus lá na cruz, nós estamos traindo Jesus, nós estamos crucificando Jesus. Nós não podemos tornar Jesus diferente daquilo que Ele é. Quando nós modernizamos Jesus, nós estamos vendendo Jesus como Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Porque é isso que as pessoas estão fazendo hoje, é vendendo uma imagem de Cristo. Mas a imagem que as pessoas querem é o Cristo que traz prosperidade, é o Cristo que abençoa, é o Cristo que dá dinheiro, é o Cristo que dá riqueza, é o Cristo que não se importa com a opção sexual, é o Cristo que aceita tudo do jeito que estão. Então nós estamos moldando Jesus ao pensamento das pessoas.
E essa moldagem, essa modernização não vai responder ao anseio dessas novas gerações e das pessoas que estão sem Cristo. Não podemos negociar a Jesus para que ele seja aceito pelas pessoas. Aquela expressão, venha como você está, ela é uma expressão muito perigosa. Porque se nós apenas dissermos para quem está no mundo, dizendo, venha como você está, se nós não dissermos para ela, olha, agora o Evangelho e Cristo exige que você muda o jeito que você está. Porque se nós não temos esta posição, nós dizemos, venha como você está. Mas a pessoa vai entender que ela pode permanecer do jeito que ela está. E se ela permanece do jeito que ela está, a vinda dela não trouxe nenhum efeito transformador para essa pessoa. Nós não podemos negociar a essência de Cristo e da sua palavra. Não podemos vender Jesus. Não podemos tornar Cristo aquilo que as pessoas querem ouvir. Nós não podemos amoldar Cristo às tendências do mundo. Senão nós vamos ter um Cristo homoafetivo, um Cristo hippie, um Cristo gótico e um Cristo que vai atender o anseio de todos os grupos, tribos que estão por aí. Não é Cristo que tem que ser amoldado ao pensamento das pessoas, são as pessoas que têm que se amoldar ao pensamento de Cristo. Temos que ser como Jeremias, como Paulo, como Lutero, que não negociaram a pessoa de Cristo, não moldaram Cristo, não tornaram Cristo aquilo que as pessoas queriam que Jesus fosse. Precisamos apresentar o Evangelho e Cristo de tal forma que fale aos dilemas, temores e frustrações do mundo. Meus irmãos, as pessoas estão clamando por socorro, por ajuda. As pessoas, o mundo está clamando, o mundo está morrendo, o mundo está perdido. Eles estão até roucos de tanto gritar por socorro. Só que nós como igreja não estamos entendendo e ouvindo esse clamor. E por isso o que nós oferecemos não é o que eles querem. Nós oferecemos uma mensagem muitas vezes empacotada, engessada, uma mensagem que não é o que de fato as pessoas querem ouvir, e por isso elas não estão chegando a Deus. Nós não podemos comprometer a essência do Evangelho, porque o Evangelho é loucura, o Evangelho é escândalo. A Bíblia nos diz assim: loucura para os judeus ou para os gentios, escândalo para os judeus, quando Paulo pregou Cristo crucificado. E muitas vezes, para não escandalizar, muitas vezes para não parecer uma coisa louca, a gente dilui o Evangelho. E para nós finalizarmos, nós temos que estar atentos à voz do mundo e à voz do Espírito. É o que o John Stott fala de ouvir duas vezes, ouvir a palavra e ouvir o clamor do mundo. Atos capítulo 16, versículos 6 a 10 que nós lemos. O apóstolo Paulo estava com seus ouvidos afinados, para ouvir o Espírito Santo dizer: Paulo, agora não é o momento de pregar neste lugar. Ele estava com os ouvidos afinados para poder entender o clamor que vinha do mundo sobre a necessidade que eles tinham. Devemos ouvir a Deus com atenção, com humildade, e nos deixar ser confrontados por Deus e pela palavra. Quando nós não queremos não ser confrontados por Deus, nós não ouvimos Deus. Nós não lemos o Antigo Testamento, nós não lemos Levítico, porque isso vai nos confrontar. E a gente não quer ser confrontado, a gente quer ser afagado, a gente quer ser acariciado. Nós temos que deixar Deus nos confrontar, ouvindo a palavra. Temos que ouvir o mundo, ouvir as suas queixas, os seus protestos, os seus sofrimentos, as suas dores. Ouvir esse clamor que vem das pessoas que estão perdidas. Eles estão gritando por socorro, e nós podemos ser o socorro para essas pessoas. Para o discípulo cristão e para a missão da igreja, isso é indispensável, ouvir a Deus pela Bíblia e aqueles que nos cercam, porque precisamos descobrir
como essas duas coisas estão relacionadas: a voz de Deus e a voz do mundo. É o mundo clamando e o Espírito Santo ecoando esse clamor para nós como igreja. O clamor do mundo tem a sua resposta na palavra, e nós temos o dever de dar a resposta. Ser um cristão autêntico, contemporâneo, real, é aprender a aplicar a palavra, aplicar a Bíblia ao mundo e continuar pregando as boas novas de salvação. Eu quero convidar você a ficar de pé, querido, em nome de Jesus. Se disponha a ser um cristão relevante, um cristão atual. Não talvez um crente ou um evangélico, mas um cristão. Preparado para ouvir o clamor do mundo, preparado para ouvir o Espírito. Porque essas duas vozes, elas se interligam. O chamado para nós é o mesmo clamor que vem do mundo para nós como igreja, é a mesma voz de Deus para nós como igreja. Nós temos que ser relevantes, apresentar o Evangelho de tal forma que ele fale ao dilema, aos temores, às frustrações do mundo. E aí eu tenho que me perguntar: eu sou um cristão relevante? Eu faço diferença na vida de quem está ao meu redor? Eu impacto as pessoas que estão ao meu redor? Temos que ser íntegros, não comprometer o Evangelho a fim de ser relevante. Venha como está e fique desse jeito. Não, venha como está. Mude o seu coração, mude o seu pensamento. Nós temos que evitar, irmãos, nos abster, nos trancar, nos fechar. Conhecemos a palavra, conhecemos o Evangelho, temos a mensagem de Deus, mas nós nos fechamos em nós mesmos. Nós escapamos do nosso chamado. Nós não temos que continuar, meus irmãos, sendo às vezes muito covardes até, não querendo confrontar o mundo e o seu pecado com o Evangelho. E para não fazer isso, nós nos calamos. E para não confrontar o mundo com o Evangelho, nós diluímos Cristo, nós diminuímos a mensagem do Senhor. Eu quero orar nesse momento por nós como igreja. Pai, a tua igreja precisa de discernimento e de orientação. Abre os nossos ouvidos, Senhor. Abre o nosso coração para podermos ouvir o clamor do mundo, para podermos ouvir, ó Pai, a voz do Espírito. E como cristãos, como discípulos de Jesus, apresentar uma resposta para aqueles que estão gemendo, aqueles que estão clamando, aqueles que estão em sofrimento e dor. Nos ajude, Pai, a sermos relevantes para essa geração. Não nos permita perder essa geração, porque para recuperar isso, ó Pai, vai ser um prejuízo muito grande. Como igreja, não nos permita perder, ó Pai, a geração do hoje, do agora. Porque se perdemos essa geração, a igreja ela corre o risco de fechar as suas portas, de morrer, porque ela não é relevante para as pessoas. Abre os nossos ouvidos, como Paulo estava com seus ouvidos abertos para a mensagem do Evangelho. Ó Pai, sensibiliza o nosso coração com o clamor que vem do mundo perdido e pecador. Continua a nos abençoar, Deus, como igreja. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus.